Muito obrigado pela presença de todo mundo, muito legal estar aqui pela já a terceira vez, eu acho, né, que eu participo da jornada, que vem caminhando aí cada vez mais bem organizado, com mais gente. Parabéns a todo mundo que organizou, pessoal da Defensoria, é um grande prazer estar aqui. Então, meu nome é João Whittaker, eu sou coordenador do LabHab, que é o Laboratório de Habitação lá da USP, da Faculdade de Arquitetura da USP, que foi um laboratório fundado pela Hermínia Maricato, que também já veio falar bastante, acho que muitos de vocês já devem ter ouvido ela falar por aí. Então, é isso. Eu não sei o nome do meu colega, o Sebastião colocou o colega aqui de mesa, aqui, eu precisava saber o nome dele, porque ele está prestando uma atenção louca aqui. Pelo menos ele está prestando atenção, isso eu já tenho certeza, né? Já batizaram, já? Michael Jackson, tá. Bom, Michael Jackson está prestando uma atenção desgraçada aqui. Bom, então a minha fala vai ser um pouco sobre essa questão da justiça, tentando resgatar alguns avanços, quer dizer, muitos avanços e muitas conquistas que a gente já teve nessa área, né? Todos aqueles que brigam e que combatem a justa causa da moradia para todos no Brasil. Mas eu vou também tentar me prender a alguns aspectos mais complicados, algumas dificuldades que a gente vive, no sentido de fazer um balanço um pouco para a gente tentar entender onde a gente está e para onde a gente vai nessa luta, né, tão difícil, tão árdua e que, sobretudo, parece que não acaba nunca, né? Há 27 anos atrás já nós tivemos a Constituição de 88, né? O Brasil saía da ditadura e começava a se reconstruir na democracia. Naquele momento a gente teve uma grande mobilização, né, de todos aqueles que, como todos vocês aqui, como todos nós, lutavam pela questão da moradia, porque o Brasil vinha de um período um pouco parecido com aquele que a gente viveu agora há pouco tempo atrás, de um crescimento econômico significativo, né, o chamado milagre econômico que a ditadura tinha conseguido alcançar, depois seguido por uma grande crise dos anos 80, mas nesse período todo, né, de 20 anos, a gente tinha tido um certo crescimento econômico, mas esse crescimento ele não tinha significado desenvolvimento. Em que sentido? A gente tem que tomar muito cuidado, porque o crescimento econômico, quando acontece, que nem aconteceu no Brasil agora nos anos que passaram, ele é muito festejado na mídia, nos jornais, a gente fica todo mundo achando que é fantástico, que todas as coisas estão se resolvendo porque a economia está crescendo. Mas o que a gente precisa entender sempre é que crescimento econômico, enquanto ele não distribuir aquilo que ele se enriquece, aquilo que ele gera para o conjunto da população, ele não se transforma em desenvolvimento. Desenvolvimento do país é quando o crescimento econômico se transforma, né, consegue ser distribuído para o conjunto da população. E, na verdade, a gente terminou o período da ditadura com um país que tinha crescido pelo milagre econômico, já se situava entre as 15 maiores economias do mundo, mas que tinha que enfrentar uma pobreza significativa, uma desigualdade muito grande. O Brasil sempre foi e continua sendo, apesar de todos os avanços que a gente teve recentemente, para mostrar como o crescimento por si só não quer dizer nada, o Brasil continua sendo um dos 5 países que mais concentra as riquezas no mundo, né? Ou seja, um dos países mais desiguais do mundo, né? Quando a gente fala em desigualdade, falar em desigualdade num país muito pobre é uma coisa, né? Falar em desigualdade no Haiti é uma coisa, porque o Haiti é tão pobre, coitados, que a desigualdade lá, mesmo sendo muito desigual, a verdade é que todo o país é muito pobre. A diferença que a gente tem com o Brasil é que o Brasil não é pobre, o Brasil é a 7ª economia do mundo. A gente está logo atrás da Inglaterra. Quer dizer, nós temos uma economia que é uma potência no mundo, mas mesmo assim nós temos níveis de pobreza, de desigualdade que são dos mais acentuados do mundo, né? Então, naquele momento, na Constituição de 88, a gente fez uma grande mobilização em relação à questão da moradia. E aquela mobilização, dentro do processo todo de democratização, era uma mobilização por aquilo que a gente chamou da reforma urbana.
né? Se constituiu a Frente Nacional para a Reforma Urbana, e na verdade ela se baseou em dois grandes pilares. O primeiro deles era a chamada reorganização do Pacto Federativo, em que se descentralizou o poder político no Brasil e se deu uma nova responsabilidade e um poder muito grande aos municípios. Isso era um grande avanço, né, num país centralizado, em que a ditadura mandava e desmandava, em que não haviam eleições. A ideia de você ter as eleições municipais e os municípios com uma grande autonomia na política territorial, na política habitacional, era muito importante para a gente perceber a possibilidade de algum avanço, né, no combate à questão da moradia. E o segundo principal pilar sobre o qual se estabeleceu essa luta foi a da construção do que a gente chama de um marco jurídico, ou seja, de um conjunto de leis, de um conjunto de regras, né, que pudessem, na visão de todos, começar a colocar em pauta no Brasil, do ponto de vista da justiça, que é o que a gente está falando hoje aqui, né, justiça para quem? Do ponto de vista da justiça, a problemática da pobreza e a problemática da moradia. E por isso, a disputa que ocorreu naquela época era pela inclusão na Constituição de 88 dos artigos 182 e 183, que traziam pela primeira vez aquilo que na época a gente não estava muito acostumado a ouvir falar, que era a questão dos instrumentos urbanísticos, né? Que hoje as pessoas entendem o que são os instrumentos urbanísticos, que era um conjunto de leis, né, que se propunha estruturar na Constituição para dar aos municípios que passavam a ter uma nova autonomia uma capacidade de combater, vamos dizer, o mau uso da cidade e de dar mais espaço para os mais pobres, de criar situações em que esse desequilíbrio da desigualdade econômica e, portanto, habitacional pudesse ser revertido. Então, se criou a obrigatoriedade de fazer planos diretores, se criaram instrumentos que hoje a gente luta como a gente conhece, né, e combate, né, pelo seu uso, como o uso capião, que foi citado aqui, como o IPTU progressivo para combater os terrenos deixados vazios nas áreas centrais, as zonas especiais de interesse social, que a gente luta tanto por elas, e assim por diante, né? Os relatórios de impacto de vizinhança, enfim, uma série de instrumentos. E, na verdade, começou a se constituir naquela época uma certa crença de que a existência desse marco jurídico e legal seria suficiente para a gente caminhar rumo a uma justiça e uma igualdade na moradia mais significativa no Brasil. Desde então, fazem 27 anos, a gente não pode negar que muito se avançou, né? A gente não pode negar que nós estamos em outro patamar. A gente não pode negar que muitos desses instrumentos passaram a ser conhecidos, passaram a ser disputados, os movimentos entenderam e se apropriaram deles, né? Então a gente vê claro que com todo um arcabouço de ação, do qual faz parte também a Defensoria Pública, e nesse pequeno vídeo aqui a gente viu muito bem, né? Como nas diferentes situações de conflito, para cada uma delas existe ali uma solução sendo colocada, sendo exigida, né? Ou que se faça uso capião, ou que se utilize o Minha Casa Minha Vida Entidades, ou que se entre com uma ação, enfim, para cada a outra, a Evanisa falou de que é uma ZEIS, portanto que garantia alguns direitos. Então esses instrumentos, eles estão hoje em dia no nosso horizonte de ação e a gente sabe do que se trata. Mas, por outro lado, se a gente olha também para trás, a gente se dá conta que, embora a gente tenha tido avanços significativos, talvez hoje seja época da gente começar a fazer um certo balanço e perceber que, por outro lado, as coisas também não andaram tão bem assim. Ou seja, se por um lado a gente conseguiu avançar na constituição da ideia de uma justiça na cidade e uma justiça de moradia para todos, por outro lado, a reforma urbana no Brasil não ocorreu. Passados 27 anos, a situação das cidades brasileiras continua muito parecida com o que ela era antes. Nós continuamos com uma média de 15 a 20% de populações faveladas nas grandes metrópoles. Nós continuamos com uma média de 40 a 50% da população das grandes metrópoles em informalidade ou em precariedade, né, em situação que não é digna para morar.
Nós continuamos tendo um déficit habitacional que desde então, é claro que a população brasileira cresceu, mas ele não regrediu e proporcionalmente ele regrediu pouco, né? Nós continuamos com déficit habitacional que beira os 6 bilhões de unidades habitacionais, né? Portanto, quase 20 milhões de pessoas que não têm onde morar ou que moram de maneira precária. Então, na verdade, a gente tem que ser, vamos dizer, honestos ao observar, olhar para trás, para perceber que se por um lado se avançou muito, por outro lado se avançou menos do que a gente gostaria. E isso não é uma situação somente brasileira, isso que é muito importante. Desde então, quer dizer, é importante entender, em 76 a gente teve uma grande conferência internacional organizada pela ONU sobre habitação, que se chamava o Habitat 1, foi em Vancouver, no Canadá. E naquela época se pregava que os estados nacionais dos países pelo mundo tivessem que entrar com mais força na regularização, na regulação da questão da moradia, da questão da pobreza, ou seja, aquilo que a gente disputou e conquistou, vamos dizer, na Constituição, com aqueles artigos e tudo mais, né? Mas o fato é que já 20 anos depois, no Habitat 2 de Istambul, em 96, o discurso já era outro. Já não era tanto da presença do Estado, porque o modelo neoliberal da economia tinha avançado pelo mundo e tinha pregado a retirada do Estado e a sua substituição por políticas mais, vamos dizer, localizadas, pontuais, que pudessem render belos livros ali para o Banco Mundial, para quem financiasse aquilo, né? Com experiências que eles passaram a chamar de experiências piloto, experiências as melhores práticas, mas se perdeu o sentido geral de uma transformação estrutural dentro do capitalismo. O capitalismo piorou muito desde então. E a questão urbana no mundo inteiro piorou muito. Então não é que a gente esteja olhando para trás e constatando um fracasso nosso. A gente está constatando uma dificuldade maior nessa luta, porque no mundo inteiro ela se tornou uma luta maior. Tem um autor que se chama Mike Davis, que escreveu há uns anos atrás um livro que ele chamou Planeta Favela, em que ele mostra que a forma de moradia da favela se generalizou pelo mundo inteiro, se a gente for projetar, claro que pelo mundo do sul, mas também os países do norte, também os países europeus estão cada vez mais vivendo a realidade das desigualdades de favelas, né? Eu recentemente fui para a França e me levaram visitar um monte de favelas lá que eram dignas das nossas favelas. Ou seja, nós estamos exportando agora para os países do norte, né, essa incrível modalidade de habitação. Quer dizer, é impressionante como o mundo todo está vivendo isso. Então, essa dificuldade é uma dificuldade tremenda, né? E na verdade, vocês sabem que de uns 5 anos para cá, mais da metade da população mundial se tornou urbana, né? E essa forma de morar urbana, ela é essencialmente dentro da pobreza no mundo todo. Bom, então na verdade eu acho que a gente, no Brasil, voltando ao Brasil, talvez a gente tenha acreditado que a gente avançava, que o marco jurídico, que os instrumentos de justiça, eles eram uma certeza já certa demais, né? A gente talvez tenha, vamos dizer, acreditado que o poder judiciário no Brasil, ele seria justo. A gente talvez tenha acreditado que a justiça seria justa e que, portanto, com leis justas, a justiça aplicaria a justiça justa. Ou seja, aquela que trata igualmente qualquer cidadão brasileiro, aquela que defende as desigualdades, né, defende as injustiças. E a gente acreditou também que as prefeituras, naquela redistribuição administrativa que aconteceu no Brasil, que elas seriam portadoras de uma transformação local significativa. Ou seja, se eu tenho um marco jurídico, né, se eu tenho instrumentos urbanísticos e um monte de leis aí à disposição, e eu tenho as prefeituras com uma autonomia para trabalhar a questão da moradia, para trabalhar a questão urbana,
eu estou no melhor dos mundos, está tudo resolvido, eu vou ter um prefeito que vai aplicar esses instrumentos, ele vai combater o mau uso da propriedade urbana, ele vai aplicar, vai determinar as leis na cidade inteira, ele vai colocar IPTU progressivo, enfim, estamos caminhando para uma solução da questão da moradia. A verdade é que a partir daí, a gente precisou, primeira tarefa, depois dos instrumentos jurídicos da Constituição, a gente precisou regulamentar esses instrumentos jurídicos, na forma de uma lei específica. E para conseguir fazer isso, a gente levou 13 anos, até que o Estatuto da Cidade fosse aprovado em 2001. E aí a gente já começou a perceber que a briga era mais complicada do que parecia. 13 anos para regulamentar os tais instrumentos. E hoje em dia, passado mais ou menos 13 anos, desde que ele foi regulamentado em 2001, certo? Nós estamos em 2015, nós constatamos que o Estatuto da Cidade praticamente não foi aplicado de maneira integral, sistêmica e como instrumento de força para promover a reforma urbana em nenhuma cidade brasileira, em nenhum dos mais de 5 mil municípios brasileiros. A gente tem avanços, tem recursos, né? Claro que a gente vê em São Paulo, agora estamos num momento de certo avanço, em que há mais diálogo, que a prefeitura ouve mais e tenta implementar no novo plano diretor as leis, e embora tenha que se fazer pressão para isso, etc. e tal. Mas aí se recua. E o mais impressionante é que a gente repara nessa dificuldade de se implementar o Estatuto da Cidade nos municípios, mesmo depois da gente, entre aspas, ter chegado ao poder. Porque sempre é bom lembrar que até o ano 2000 e tanto, 2002, né, grande parte da mobilização, não toda, mas grande parte da mobilização pelo direito à moradia, pelo fim da pobreza no Brasil, se dava, né, grande parte dela no âmbito do projeto político que o PT carregava. Ora, o PT chegou ao poder em 2002, passaram, portanto, mais 13 anos desde então, 14 anos desde então, e a verdade é que as coisas não mudaram. A verdade é que as coisas não mudaram. Quer dizer, essas dificuldades existem, mas não é que a gente tenha, no âmbito federal, continuado a viver num país completamente alinhado à direita, conservador, etc. e tal. Não, nós tivemos um avanço significativo, nós tivemos uma eleição significativa, um marco na história política brasileira. Mas muito embora a gente tenha tido um partido um pouco mais à esquerda, a verdade é que 10, 12 anos depois a gente vê que isso tudo mudou muito pouco. Então, a gente talvez precise hoje em dia começar a observar com um pouco mais de calma e tentar analisar o que aconteceu para a gente poder balizar qual é o sentido da nossa luta. Porque a sensação que a gente tem é que a gente pode eventualmente ficar mais 25 anos lutando, avançando em algumas coisas, mas talvez a gente se reencontre aqui na jornada da moradia digna de 2032 e o quadro seja mais ou menos o mesmo. Então chega uma hora, a gente tem que falar, bom, tem que corrigir aí um pouquinho o rumo das coisas. Porque a verdade é que muitos daqueles que a gente acreditava queriam promover uma transformação drástica desse cenário, não promoveram. E não é por falta de luta. Então, na verdade, aonde estão, do meu ponto de vista, os gargalos, né, as dificuldades que a gente enfrenta hoje? A primeira delas é que a disputa não desceu do nível federal para o nível municipal. A gente ainda trata a questão da moradia, do direito à moradia, do direito à cidade democrática, se referindo demais ao Estatuto da Cidade, às transformações da Constituição que se deram no âmbito federal e foram resultado de uma enorme luta. Porém, como houve essa descentralização, esta luta no âmbito federal, ela não se descentralizou para uma luta nos municípios com o mesmo nível de organização e de força. Por quê? Porque é muito mais difícil. Porque nós teríamos que desdobrar a luta que se centralizou no nível da Câmara Federal, da Constituição, do Estatuto da Cidade, a gente teria que desdobrar ela em 5 mil.
Onde a gente tinha um militante, a gente vai ter que ter 5.000, um para cada município. Portanto, essa luta ela é muito difícil porque ela é absolutamente gigantesca. E o problema é que os municípios não promoveram uma mudança tão radical quanto se esperava na sua forma de organização, porque não houve a reforma política para isso. E nós hoje temos, portanto, municípios que basicamente ainda trabalham e funcionam na lógica completamente ultrapassada da oligarquia, do patrimonialismo, das relações de favor, da corrupção, né? Da lei que funciona apenas quando o prefeito quer, das relações familiares que dominam as formas de organização da cidade. E quanto mais a gente vai para municípios menores, a gente percebe o quanto isso é verdade, né? Se a gente sai de São Paulo e for aí pelo interior afora, a gente chega em cidades, a gente vê que cada uma delas tem o seu feudo, tem a sua família que domina, cujo prefeito é o pai, depois o sobrinho, depois o filho, depois o neto, depois o sobrinho neto, depois o primo da sogra do tio. Quer dizer, a gente tem oligarquias que reproduzem o poder e que transformam todas essas leis no nível municipal da maneira que absolutamente bem entenderem. Aplicam as leis que querem e não aplicam as que eles não querem. Transformam as leis absolutamente do jeito que for conveniente e continuam basicamente nos municípios a reproduzir uma lógica de urbanização que é a da segregação e de mandar para longe, como disse o Sebastião aqui, para o PQP, né, aquele bairro conhecido, toda a população que não interessa que fique nas áreas privilegiadas da cidade, que são os pobres, né? Então, a gente não conseguiu chegar nessa luta no município. E o Minha Casa Minha Vida, por exemplo, é um exemplo disso. Porque o Minha Casa Minha Vida, apesar de todos os defeitos que ele tem, ele disponibilizou 70 bilhões de reais em subsídio para fazer Minha Casa Minha Vida faixa 1. E em todos os municípios, a questão passa pelos prefeitos, que se associam às construtoras e que vão construir 1.500, 1.600 casas sempre lá no fim do mundo. A reforma urbana não foi feita pelos municípios. Os prefeitos do Brasil não sabem do que se trata. Não lhes interessa fazer. Não adianta ter a lei lá na Estatuto da Cidade. Ela não chegou aos municípios e os prefeitos, na sua enorme maioria, não estão interessados em realizar a reforma urbana. E nos municípios maiores varia, porque às vezes tem um partido mais de esquerda que chega, a coisa muda um pouco, etc e tal, mas de maneira geral, a força do capital urbano nas grandes metrópoles é tão grande que mesmo com intenções de se mudar, não se consegue. E nós chegamos a um nível tão absurdo que uma cidade que nem São Paulo, na gestão passada, chegou a legalizar o ilegal. Se tornou regular e normal na cidade de São Paulo que todas as aprovações das cidades passassem por um sujeito que centralizava um pagamento de propina. Quer dizer, isso na quinta maior cidade do mundo, a maior cidade da América Latina. Então, se dá para fazer isso numa cidade com essa visibilidade, então imaginem o que é em cidades menores pelo Brasil afora. Então, esse é o primeiro grande obstáculo. As disputas, elas são políticas, em torno de uma reforma política que não foi feita, em municípios que têm uma enorme autonomia para realizar a política habitacional e urbana, que não tem dinheiro, porque a reforma administrativa como não teve reforma política, não deu aos municípios condições financeiras. Então os municípios hoje no Brasil, mesmo que eles tenham boa intenção, eles são passadores de caneca para tentar receber fundos do governo estadual e do governo federal. E nesses municípios é que se dá a disputa política real. É nesses municípios que na hora do vamos ver, eu não aplico o IPTU progressivo. E eu não preciso falar de município pequeno. São Paulo começou a aplicar o IPTU progressivo agora. O plano diretor que colocou o IPTU progressivo é de 2002. Nós estamos em 2015 e é agora que começa a se aplicar. Passaram 13 anos para que comece a se aplicar um instrumento básico do Estatuto da Cidade que diz respeito a fazer estoque de terra
para poder fazer moradia, por exemplo, nas áreas mais centrais. Passaram 15 anos, dava para ter 2 rodadas, porque o IPTU progressivo em si, porque a gente também tem uma crença exagerada nos instrumentos. A gente acha que o IPTU progressivo vai mudar tudo, que as EIs vão mudar tudo, mas a verdade é que a gente olha as EIs daqui para trás, desde o Plano Diretor de 2002 em São Paulo, e elas fizeram, mas fizeram muito pouco, porque muitas delas, inclusive, foram tomadas pelo mercado. Porque a transmutação da lei, a manipulação da lei permitiu, porque o sujeito tinha um direito de protocolo antigo que permitiu que ele chegasse nas EIs, falasse que ele tinha uma reforma, e aí na verdade não era, mas quando você vai ver tem um prédio lá com apartamento sendo vendido a R$1 milhão cada um, onde era para ser umas EIs. Né? Então essa disputa nos municípios, ela é uma disputa política, não é jurídica. E essa disputa ela tem que ocorrer no nível municipal e das câmaras. A gente está avançando nisso, né? Agora, o problema é que tem o segundo grande problema que apareceu. E o segundo grande problema é de uma crença ainda exagerada no potencial desses instrumentos. É claro que a gente tem que lutar por eles. Mas a gente não pode deixar de lutar por aquilo que eles defendem. Ou seja, eu posso lutar pelos instrumentos que servem a proteger a moradia, mas eu tenho que continuar a lutar pela moradia diretamente falando. Porque esses instrumentos eles são facilmente manipulados. Eles valem para uns, mas não valem para outros. Por exemplo, manter terra subutilizada ou não utilizada, que está no Estatuto da Cidade, é considerado ilegal. É ilegal para uns, mas não é ilegal para outros. É ilegal para um imóvel que fique vazio na área central e que foi ocupado pelo movimento, o juiz considera aquilo lá que quem está errado é o movimento e não o proprietário do prédio que deixou aquilo vazio. Mas em compensação, em Alphaville, que tenha 30% da área ocupando a área do patrimônio da União, que é terra indígena, o juiz